Coronavírus. O que é? Devo me preocupar? Como me prevenir? A resposta dessa e de outras perguntas vocês vão ver agora logo após a vinheta. Olá, pessoal! Essa videoaula vai ser dividida em duas partes, para não ficar muito cansativo. Na primeira parte, nós vamos abordar o que são os vírus, porque para entender o coronavírus, inicialmente vocês têm que saber o que é um vírus. E na parte 2, nós vamos abordar especificamente a família do coronavírus, em especial o Covid-19. Não percam essas duas partes da aula sobre coronavírus. Então vamos lá, pessoal, mas o que é um vírus? Eles são considerados seres vivos? Não, vírus não são considerados seres vivos, e sim parasitas intracelulares obrigatórios. Mas por que eles não são considerados seres vivos? Simplesmente porque eles não exibem aquelas características que são comuns a todos os seres vivos. Por exemplo, os vírus não são constituídos por células. Todo ser vivo possui célula. Então, eu falo que os vírus são acelulares. Além disso, para ser considerado ser vivo, o ser tem que ter metabolismo próprio. Os vírus não possuem metabolismo próprio. Mais uma característica que mostra que eles não são considerados seres vivos. Outra coisa, para ser considerado ser vivo, o ser precisa se reproduzir, ser capaz de se reproduzir. O vírus ele não consegue se reproduzir sozinho, ele só se reproduz no interior de um hospedeiro, tá certo? Então, por conta de todas essas características, os vírus não são considerados seres vivos, mas sim parasitas intracelulares obrigatórios. Esta imagem ilustra para vocês uma estrutura de um vírus, um bacteriófago, tá? É um vírus que infecta a bactéria, tá certo? E aqui nessa animação eu gostaria de mostrar para vocês como que o vírus introduz seu material genético dentro da célula hospedeira. Para lá dentro da célula hospedeira, esse vírus se multiplicar, se reproduzir e sair desta célula e parasitar novas células. Então, aqui vocês podem observar bem, né? Aqui o vírus, o local que ele está em cima seria a célula hospedeira, tá? No caso, como é um bacteriófago, seria uma bactéria. Aqui dentro vocês podem ver o DNA ou o RNA do vírus e esse RNA sendo injetado, introduzido para o interior dessa célula hospedeira, tá certo? Então, assim que o vírus injeta o seu material genético, ou seja, ele entra teoricamente, né, dentro da célula hospedeira. No caso do bacteriófago, ele não entra dentro da célula, ele só insere o seu material genético dentro da célula hospedeira. Bom, como é a estrutura de um vírus? Eles são estruturas extremamente simples, né? Como eu já mostrei para vocês ali no slide anterior, a estrutura de um bacteriófago. Ele é formado basicamente por uma cápsula, aqui vocês podem ver essa cápsula proteica, né? Uma cápsula feita de proteínas, no qual dentro dessa cápsula e protegido por essa cápsula está o seu material genético, que pode ser tanto DNA quanto RNA. Aqui, no caso do bacteriófago, além dessa cápsula e do material genético, ele possui uma cauda e aqui essas fibras, que são as estruturas que se fixam na célula hospedeira e para a cauda, né, injetar esse material genético dentro da célula hospedeira, como a gente viu anteriormente. Além disso, os vírus eles podem ser classificados em envelopados e não envelopados. Os não envelopados são aqueles que eu já mencionei e já mostrei aqui anteriormente para vocês. Um exemplo, um bacteriófago, que é composto apenas pela cápsula e seu material genético no seu interior. Já os vírus envelopados, um exemplo é o coronavírus, que além do capsídeo com material genético que está contido no seu interior, ele ainda exibe essa
esse envelope externo, constituído principalmente por lipídios e proteínas. Por isso que nós dizemos que esses vírus possuem uma membrana lipoproteica que reveste o capsídeo, chamado de envelope. Bom, gente, a gente finaliza a primeira parte dessa aula por aqui. Não perca a segunda parte dessa aula para vocês entenderem um pouco mais especificamente sobre o coronavírus. Beijo e até a próxima!